E quem é casado pelo regime de comunhão universal de bens, que há impedimento legal de serem sócios, como constituir uma holding familiar nesses casos? Porque ao constituir uma holding familiar, é preciso de abrir uma empresa e integralizar o patrimônio daquela família no capital social da empresa. Se os sócios ou se os cônjuges não podem ser sócios, como fazer? É verdade que o artigo 977 do Código Civil, ele estabelece que o casal, se o regime de casamento deles é pela comunhão universal de bens, não podem ser sócios. A lei, ela fez uma alteração em 1977, a lei de divórcio, ela fez uma alteração. Então, até 1977, as pessoas se casavam pelo regime normal, o regime comum de casamento era o de comunhão de bens. A partir de 1977, o regime legal, o regime comum, passou de comunhão parcial de bens. Então, deixou de ser o regime de comunhão universal para comunhão parcial. Porém, todos que se casaram até 1977, se optaram pelo regime comum, casaram pelo regime de comunhão de bens, que depois passou a denominar-se regime de comunhão universal de bens. E é justamente para esse tipo de casamento que o artigo 977 do Código Civil, e esse código é de 2002, ele impede que o casal constitua uma sociedade empresária. Então, o casal que tiver esse regime de casamento não pode constituir uma sociedade empresária. Mas então, como fazer? Bom, o que nós temos utilizado para fazer uma holding familiar? O condomínio de cotas. Então, abre-se uma empresa em nome de um dos cônjuges, depois vem os dois e integralizam o capital social daquela empresa com o patrimônio em condomínio de cotas. Então, a empresa não vai pertencer 50% para um e 50% para outro. Não, a empresa inteira vai pertencer ao casal, ao condomínio de cotas, a um condomínio de cotas. Então, é desta forma que nós criamos a holding familiar. Tem também algumas outras situações que é possível, porque, vez por outra, a junta comercial ela pode criar algum empecilho no momento, porque não dá para fazer em condomínio de cotas e tal, aí buscamos uma outra alternativa. Porém, o condomínio de cotas é o que tem funcionado bem para esse tipo de casamento. Então, para todos que casaram antes de 1977, normalmente o regime de casamento é o de comunhão universal de bens, e aí sim a empresa precisa de ser por condomínio de cotas. Me chamo Lázaro Sotocorno, sou advogado em Ribeirão Preto e tenho alguns vídeos, palestras no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então, continue assistindo minhas palestras e também eu quero te convidar para uma palestra no dia 27 de abril, às 19h30, pelo Zoom. Então, essa palestra vai ser online, gratuita, não tem nenhum custo, e eu quero trazer vários esclarecimentos sobre o planejamento patrimonial da família. Um forte abraço e nos veremos na palestra dia 27, agora, próxima quinta-feira. Até!